Então, primeira coisa que eu vou colocar aqui de informação. Olha só, nosso quadro clínico. Primeira coisa que eu vou colocar, a queixa principal. Maria, eu queria que você reafirmasse para mim as suas queixas principais que você mencionou para mim no dia da avaliação. Queda capilar excessiva. A queda excessiva, né? E a gente entendeu que a Maria teve um problema, né, uma desregulação de ciclo que causou uma queda excessiva logo após o consumo de uma medicação, que é o Rocutan, que é a isotretinoína isolada via oral, né, que provém da vitamina A oxidada, que causa essa diminuição da produção de líquidos corporais no organismo como um todo. E isso gera um dano altíssimo à pele, principalmente, aos fios de cabelo e às unhas, porque essas estruturas superficiais, elas dependem dessa lubrificação, e então a pessoa que se expõe a esse tipo de medicação, ela sofre muito dano no organismo. E a Maria teve essa orientação, que foi uma orientação médica, ela fez tudo direitinho, né, porque ela realmente tinha uma acne já muito agravada, de grau 4 para cima, então foi necessário. Só que, infelizmente, como todo medicamento, ela teve o dano colateral. E aí, além do trauma medicamentoso, porque essa medicação, ela desregula totalmente a nossa pele. Ela ataca o sistema hepático e ela também causa um trauma psicológico na maioria dos pacientes. Então, olha a quantidade de traumas envolvidos, né? E sem falar que gera um processo inflamatório no organismo, oxidativo. Então, a quantidade de traumas, óbvio que o ciclo capilar ia desregular depois de um tempo. E acabou que naquela época a Maria ainda não conhecia Alon, ela não conhecia tratamento capilar, dermoterapia capilar, e aí ela não, claro, teve acesso a esse tipo de tratamento e acabou de eflúvio telógeno agudo para um eflúvio telógeno mais crônico. Tanto, não sei se vocês se lembram que a anamnese, ela questionou e relatou que já tem mais ou menos 1 ano e meio, né, Maria? Que você experimenta essa queda. Então, sempre ao lavar, por onde ela passa. Então, quer dizer o quê? Que talvez o ciclo regulou, mas porque como não tratou, essas estruturas teciduais, as células, enfim, estavam tão desestimuladas que ela começa a produzir um fio e está sempre abandonando precocemente. Por mais que houve uma tentativa do organismo em regular o ciclo, mas um organismo debilitado, não adianta ter um ciclo regulado, que eu não vou ter fios de cabelo nascendo, crescendo, encorpados, pigmentados, nem ficando tempo necessário em fase anágena. E aí, por isso, é interessante a gente entrar com o tratamento. Então, além da queda excessiva, tinha alguma outra coisinha, Maria, que você relatou em anamnese? Eu estava vendo aqui, nossa ficha está aqui. Você tem um pouquinho de descamação, né? Tanto a gente fez a dermoterapia para microagulhar, que essa descamação também está mais envolvida com a questão própria do alisamento, né? A Maria faz uso de escovas ácidas, já tem um tempinho que ela não faz, mas a gente entende que isso desregula muito microbiota, filme hidrolipídico, desencadeia alguns quadros inflamatórios no couro cabeludo. E não só isso, a questão emocional também, o estresse, ela diz que é um pouquinho ansiosa, um pouquinho estressada, isso também influencia muito para essa descamação no couro cabeludo. Então, queixa principal. Maria, você se lembra de mais alguma outra coisinha que você se queixa em relação ao seu couro cabeludo? Ótimo. Então, depois de queixa principal, nós vamos colocar aqui, ó. Biotipo cutâneo. Lembra do biotipo cutâneo? Então, bio vem de vida, tipo de vida, cutâneo de cutis, de pele. Tipo de vida dessa pele. Então, em anamnese, nós observamos que o couro cabeludo da Maria, ele está mais para alípico, mais para desidratado. Porque ela é uma pessoa que ela higieniza o cabelo um dia sim, outro não, e a gente percebeu que ela não tem esse excesso de oleosidade no couro cabeludo. O que ela tem mais é um excesso de transpiração, não é isso, Maria? Até porque ela treina também pesado todos os dias à noite e ela sente que transpira muito. Então, geralmente agora, como ela está nesse ritmo de academia, ela tem higienizado todos os dias, né, Maria? Mas não é nem próprio um excesso de oleosidade, é mais para um excesso de suor, não é isso?
E ela sente os cabelos também desidratados. E essa caspa mais em flocos é muito característico de uma desidratação, de uma acidificação do pH, que é ocasionado também pela hiperidrose, que é o excesso de suor, uma vez que o suor é mais salgado. Então, assim, o da Marinda está controlado porque ela tem o bom hábito de higienizar todo dia e usa de um produto adequado. Imagina se ela não higieniza todo dia, ou usa de um produto que não é próprio couro cabeludo. Esse desacerto estaria muito maior. Né? Então, por isso a importância de o paciente ser bem orientado enquanto a hábitos diários de vida, a forma como higieniza, temperatura de água, o produto certo a utilizar, a forma correta a fazer essa higienização. Então, o biotipo cutâneo dela está mais alípico. E aí, quando a gente for montar o protocolo, vocês vão perceber que tudo isso aqui faz muito sentido para dar direção para nós nesse momento. Então, o biotipo cutâneo alípico significa que está mais desidratado. Quando eu falo que está lipídico, quer dizer que está mais seborreico, mais oleoso. E eudérmico quer dizer que está em equilíbrio. Então, biotipo cutâneo, depois de biotipo, nós vamos para sinais clínicos. O que seriam os sinais clínicos? Os sinais clínicos é tudo que eu consigo observar a olho nu, tanto em avaliação física, quanto em tricoscopia. Se você quiser separar, colocar achados tricoscópicos separado, tudo bem. Mas eu já coloco tudo em sinais clínicos, porque de fato é tudo que eu consegui observar com os meus próprios olhos na avaliação física e com a ajuda do tricoscópio, mas através também dos meus olhos. O tricoscópio só aumentou, mas eu visualizei para ter a informação do sinal clínico. E aí, quando a gente observou o couro cabeludo da Maria, nós observamos uma descamação em flocos. Nós observamos também algumas unidades foliculares vazias. Nós observamos em alguns pontos um pouco de eritema, que é a vermelhidão, sinal característico da inflamação. Teve também algumas regiões que eu observei pequenas lesões na avaliação física, geralmente pelo ato de coçar, até mesmo inconsciente, a paciente não percebe, e ela própria dá uma coçadinha e lesiona esse couro cabeludo. Observei também em algumas regiões baixa obstrução do ósteo, por causa da descamação, que acaba bloqueando um pouquinho a saída do ósseo folicular. Em tricoscopia, a gente observou um pouquinho, assim, em algumas regiões, um pequeno quadro de afundamento periofolicular, que quer dizer aquela inflamação, né, do folículo, que ele fica mais abertinho, mostrando que não há tanta coesão do folículo à unidade folicular, e isso significa que aquela unidade folicular ela tem um certo nível de comprometimento, de inflamação, e por isso aquele fio de cabelo não está sendo bem produzido e possivelmente não ficará o tempo necessário em fase de crescimento. E também observamos muitas unidades foliculares produzindo somente um fio de cabelo. Significa também um nível de falta de estímulo muito alterado. Porque, no mínimo, a gente tem que ter pelo menos 80% a 85% das unidades foliculares como um todo, produzindo pelo menos 2 fios. A gente observa em muitas regiões unidades foliculares com apenas um fio de cabelo, a gente já acende um alerta que aquela região de fato tem ali um nível de inflamação, um nível de comprometimento, está faltando estímulo, e a gente precisa devolver isso através da dermoterapia capilar e depois do microagulhamento capilar. Maria, se lembra de mais algum sinal clínico que nós observamos? Que eu lembro foram esses, né? Perfeito, maravilha. E então agora a gente vai para a parte dos sintomas.
Sintomas é aquilo que o paciente sente e eu não consigo visualizar a olho nu. Por exemplo, quando você vai ao médico, que você está com dor de cabeça, se você não contar para ele que você está com dor de cabeça, não tem como ele saber. Se você chegar e ficar calada, não tem como ele saber. Por quê? Quem está sentindo a dor é você, então é um sintoma. Aí você fala para o médico, doutor, estou sentindo dor de cabeça. Aí é um sintoma, a dor de cabeça. Febre já é um sinal, porque quando você vai ao médico, que ele te vê molinho e tudo, que ele toca em você, que ele te sente com a temperatura mais alterada, ele já sabe que você está com febre, porque aí é um sinal, né, que é característico ao toque. Então, o médico consegue saber sem que você conte para ele. E aí, sintomas mais comuns que nós temos em relação ao couro cabeludo é dor e coceira, prurido. Maria, eu lembro que você me relatou que sente um pouquinho de prurido, não é isso? Em algumas regiões. Então, prurido, que quer dizer coceira. Propriamente está relacionada a essa questão de desidratação tecidual. Por causa do suor, acredito que quando você termina o treino, coça mais. Exatamente. Quando você chega em casa, aí você já quer correr para lavar, não é isso? Sim, se passar até um dia sem lavar, né, já começa aquela sensação Você de não coceira. aguenta, né? Exato. Justo. De fato, o suor, ele coça um pouquinho, mas ele não deve causar esse nível de coceira tão alterado, porque ele é compatível, produzido pelo nosso corpo, secretado pelo nosso corpo para uma termorregulação. Só que quando esse suor está se repetindo em excesso, eu não estou tendo produção de sebo, acaba que eu desidrato a pele. E aí esse suor vai ser cada vez mais irritante para a nossa pele por estar com um pH muito desequilibrado. E aí sim, você vai sentir mais coceira. Tá vendo que quando a gente começa a levantar, a gente vai observando ainda mais informações, até para eu tentar adaptar, modular o hábito de vida da minha paciente. Tudo isso é muito importante durante o processo. Depois que eu tenho sintomas, eu já vou aqui, ó, para o diagnóstico. Então, o diagnóstico é o momento que eu vou, então, definir o que de fato eu encontrei em relação a todas as informações que eu obtive. Aquele momento que a gente bate o martelo, depois de ter feito a anamnese, ter entrevistado a paciente, ter estudado os tipos de doença que ela tem, ter estudado a medicação que ela toma, entendido tudo que está acontecendo, ter olhado a tricoscopia, montado o quadro clínico, é o momento de definir o diagnóstico. Então, vamos lá? Quando a gente olha aqui, ó, para queda excessiva e descamação. São duas queixas da nossa paciente. Já entendemos que a queda excessiva está relacionada a traumas sofridos no organismo que desregularam o ciclo capilar. Então, quando eu tenho um trauma no organismo que desregula o ciclo capilar, logo eu tenho o que como diagnóstico? Um eflúvio telógeno. Eflúvio quer dizer que efluiu, quer dizer queda, efluiu de dentro do epitélio folicular. Telógeno, porque eu estou tendo um aumento de folículos telógenos. Enquanto eu tenho que ter mais folículos anágeno em relação a catágeno e telógeno, eu estou tendo mais folículos telógenos do que o normal. Por isso que se chama eflúvio telógeno, queda excessiva de fios que deveriam estar em fase anágena estão saltando precocemente para a fase telógena. Então, logo eu sei que nós temos um eflúvio telógeno. Aí, aqui nesse momento, eu preciso entender, Maria, será como que está, né, hoje em dia, essa questão da medicação ainda no seu organismo? Vamos tentar fazer um exame para ver como está o seu sistema hepático, para ver se esse medicamento não deixou nenhuma toxicidade, porque ele agride muito, principalmente o sistema hepático no organismo. Né? Maria, e aí, o que a gente pode tentar fazer para controlar um pouquinho essa ansiedade, esse estresse? Né? Se tiver qualquer outro problema, a gente tem que tentar achar uma saída, que seja indicação médica, que seja tentar mudar algum hábito, porque a gente precisa modular o nosso paciente, a gente precisa educar o nosso paciente, ensinar ele a fazer diferente, motivar ele a melhorar hábitos, porque senão o nosso trabalho vai ser enxugar gelo, não vamos trazer resultado, e o não resultado traz frustração para o paciente,
que acaba nos difamando e trazendo frustração para nós enquanto profissionais, e aí acaba a carreira. Eu vejo isso acontecer todos os dias por falta de pensar fora da casinha, de pensar de forma tridimensional, de sondar tudo que está ao seu redor, de entender tudo o que está acontecendo com o seu paciente. E não só olhar para o couro cabeludo. Isso é muito mais importante do que o próprio tratamento que a gente faz em cabine. Olhar o paciente como um todo e tudo que está em volta dele, tudo que acontece na rotina dele. Porque aí você consegue realmente tratar de uma forma extremamente humanizada e eficaz, objetiva, tendo resultado positivo. Então, eflúvio telógeno. Então, nós entendemos que o organismo regulou o ciclo, só que as estruturas estão completamente desmotivadas. E eu preciso dar estímulo. Mas eu não posso dar estímulo logo a princípio, porque nós temos uma descamação em flocos. Nós temos um quadro de prurido. Nós temos eritema, que é sinal clínico da inflamação. Nós temos algumas lesões, nós temos obstrução dos ósteos, nós temos um certo nível de afundamento perifolicular. Então, tudo isso é característico de um quadro de inflamação. E eu não posso gerar uma inflamação sobre inflamação, ou seja, eu não posso microagulhar uma região que está inflamada. Então, primeiro eu tenho que tratar esse processo inflamatório, resolver essas questões para depois eu gerar estímulo, porque aí eu melhoro o eflúvio telógeno e com isso eu vou melhorar as unidades foliculares que estão vazias, pode ser que elas estejam atravessando a fase quenógena, por oxidação do Busch, que não está ali maturando células, e também as próprias células da matriz germinativa, que estão completamente desmotivadas, oxidadas, eu não estou tendo proliferação, e aí o folículo não tem matéria-prima para trabalhar. Então, eu posso estar tendo essa desordem, por causa da falta de estímulo também, por causa da inflamação, da oxidação, muitas unidades produzindo somente um fio de cabelo, falta de estímulo ao bulge, então eu sei que eu preciso de estímulo, mas agora não é a hora. Então, vamos pensar se tem mais algum outro diagnóstico? Quando a gente olha para descamação, quando a gente olha para um tecido mais alípico, desidratado, a gente já entendeu que é um couro cabeludo que transpira mais, então está mais acidificado. A gente tem uma descamação em flocos, então só de eu olhar para alípico e descamação em flocos, logo eu sei que não é uma dermatite seborreica. Por quê? Não está tendo excesso de sebo, está tendo falta de sebo e excesso de suor. Tanto a descamação dela não é em placas, é em flocos, em pequenos flocos. Então, de fato, não temos uma dermatite seborreica. Qual que é a dermatite, então? Porque nós sabemos que temos uma dermatite. Porque quando a gente olha para descamação, coceira, quando a gente olha para eritema, para lesão, a gente entende que é uma inflamação. Inflamação da pele, dermatite. Derma de pele e it de inflamação, dermatite. Aí agora eu te pergunto, essa dermatite é de contato? Talvez. Talvez quando ela fez a última escova ácida dela, ela pode ter desregulado abruptamente esse couro cabeludo, essa microbiota, e desde então ela vem experimentando uma desregulação. Pode ser também que seja uma dermatite atópica hoje, pelo excesso de suor que está acidificando a pele, que está deixando essa pele com pH mais desequilibrado. E aí, por isso que eu trouxe a Maria. Maria, quando você fez a última vez a sua escova ácida, o alisamento, foi quando? Foi em dezembro. Em dezembro. Ok. Novembro, eu acho. E você se lembra qual produto foi utilizado? Não. Outra coisa que é muito importante, né? Eu sempre brigo muito com as minhas pacientes, eu falo, quando você for fazer qualquer tipo de produto, você precisa pedir ao profissional, me dá o nome do que você está usando em mim, porque eu tenho que saber o que é. Porque depois você precisa ir em outro profissional, você precisa, né, fazer um tratamento, você não sabe o que foi usado em você. E aí, Maria, você fez e como que foi o pós? Teve alguma reação? Como que foi tudo isso? Sim, logo no dia seguinte já descamou, né? E aí, quando a gente vai falar pro profissional, falei com a minha cabeleireira, ela falou que é o produto que tá soltando. Que na verdade era a minha microbiota que estava desregulada. Primeiro causa uma queimadura tecidual, por causa do nível de acidez. Aí desregula a microbiota, porque os micro-organismos não sobrevivem nessa acidez extrema.
E aí chama a atenção do sistema imunológico a tendência do queratinócito a querer refazer o epitélio superficial, o extrato córneo, e aí a paciente experimenta essa descamação excessiva. E aí, desde então, você começa a ter essa descamação e o prurido, né, e a coceira. Então, de fato, olha, a gente entendeu que essa descamação, porque antes da escova ácida, você estava visualizando algum tipo de descamação, de casquinha, de coceira, enfim? Não, eu senti coceira e descamação. E você já treinava antes de ter feito o alisamento. Então, quer dizer que não é um cunho próprio desencadeado pelo excesso de suor, porque o suor ele é muito compatível com o organismo. Mas olha que interessante, agora que a gente colheu mais informações. Nós entendemos que ela já treina há um tempo, então, óbvio, o couro cabeludo dela transpira mais suor normal. Mas ela passou por um processo químico que desregulou o pH, que desregulou a microbiota, que gerou uma desidratação, um dano tecidual. E aí, até aquele momento, o suor dela não fazia mal ao couro cabeludo. Só que agora, como o filme hidrolipídico dela está muito prejudicado, ou seja, ela está sem filme hidrolipídico, né? Ela está numa questão de tentar regular, o organismo dela está tentando regular, só que não está conseguindo. Por quê? Tem ainda esse excesso de suor da academia, que antes não fazia mal, mas agora faz porque a pele já estava prejudicada, por causa da escova ácida. E aí a pele está em total desequilíbrio, ela não está conseguindo se equilibrar. Agora não está mais, porque a gente já fez algumas sessões de dermoterapia e estamos colocando tudo em ordem, como ela já usa ela há um bom tempo. Mas assim, só para a gente criar aqui uma relação e começar a entender, né? Olha só, lá em dezembro ela teve um contato químico com uma escova ácida, então ela desenvolveu uma dermatite de contato por causa da química. Então a gente já vai colocar aqui, ó. Uma dermatite de contato. Beleza. Da dermatite de contato, virou, então, uma dermatite atópica. Por quê? Porque hoje não tem mais o contato da química, né? Ela fez lá e pronto. Essa altura já eliminou basicamente a maioria desse produto do couro cabeludo. Ele está mais sobre fio, porque no fio ele não sai, depois uma vez que ele faz a ação, acabou. Mas da dermatite contato, que causou toda essa desordem, desenvolveu-se uma dermatite atópica. Porque aí, aquele suor que antes não fazia mal, hoje faz. Hoje, pelo nível do dano tecidual, esse suor faz mal. E a pele dela ainda não conseguiu se recuperar. Porque falta, então, a intervenção da dermoterapia capilar. E aí é o que eu vou contar para vocês, que foram as minhas escolhas em tratamento com a Maria, que já está em tratamento comigo há um tempinho, o porquê das minhas escolhas em clínica, visualizando tudo isso aqui, porque eu já fiz tudo isso aqui com ela, que eu já tenho atendido ela há um tempo. E aí eu trouxe ela porque o caso dela era muito interessante e importante para a nossa pesquisa clínica. Então, vocês vão entender, depois que a gente olha para cá, o porquê das minhas escolhas dentro das sessões. E aí é onde vocês falam, Prioli, qual que é o passo a passo? O que eu uso primeiro? Quanto que eu uso blend de óleos? Quanto que eu uso argila? E aí é o que nós vamos entender, porque quando você faz isso aqui, fica tudo muito claro. Então, olha só, nós entendemos que nós temos aqui dois diagnósticos. A gente exclui dermatite de contato porque ela foi só um desencadeador da dermatite atópica. Então, de um contato químico, nós desencadeamos uma dermatite atópica, onde a pele encontra-se acidificada e desidratada.